Então, esse capítulo 6 do mal-estar na cultura, como deveríamos dizer, mas vocês sabem que a tradução do James Stretch acabou virando já um nome da cultura, então, digamos, mal-estar na civilização. Lembrando que civilização, para Freud, não é alguma coisa idealizada de maneira nenhuma, e muito menos é alguma coisa que é especial, abstrato ou elevado do humano. É muito mais um contra a natureza, às vezes violentamente, e também cultura designa o modo como os humanos fazem laço entre si. Então, o que interessa agora é que, nesse começo, há uma retomada da teoria da pulsão, e eu recomendo, o texto que eu estou usando é o texto de tradução do Renato Zwick, da LPM, a editora, que é excelente, e que produz, nessa guerra do termo tribe, em vez de pulsão ou de instinto, já pelas variadas razões, os dois com problemas, prefere o termo impulso. Eu acho impulso ótimo. Tribe, claro que tira todo, digamos, a parte mais sexual do termo tribe, parte desejante do termo tribe, mas ao mesmo tempo não é um neologismo como pulsão, incomoda o ouvido, mas que, claro, que também vamos adotar, mas certamente nos livra do tema do instinto, que é como vocês vão encontrar nas traduções mais difundidas, a tradução da edição Imago, onde, e mesmo a do Paulo César Souza, que por razões que ele vai justificar, mas para mim, do ponto de vista clínico, injustificáveis, optam por instinto. Instinto é biologizante, instinto parece claramente ser alguma coisa independente do que é o subjetivo, quando é totalmente outra ideia de Freud. Freud quer entender o que nos move nessa vida, como funciona essa mobilização tão paradoxal, tão feita de impulsos tão contraditórios. Quando a gente organiza isso com uma teoria do instinto, tem um instinto de sobrevivência, um instinto da fome, você cria uma impossibilidade de entender nesse plano mais subjetivo. Sem contar que se a gente vai falar do instinto de morte, é evidente que já fica estranha a ideia de um instinto. Freud se apoiava na biologia, usava a biologia como ideia. Então ele vai ter que fazer uma construção para dar conta de um impulso que leva à morte, mas que seria compatível com a existência humana. Não é um impulso suicida. E para isso ele vai se apoiar nos trabalhos de Weissmann, biólogo da época, para fazer uma diferença entre os instintos, pulsões ou impulsos, que vão no sentido da conservação e proteção do eu, da vida da pessoa, e aqueles que iriam no sentido do pior para ela, para a perda de si. Eu arrumei isso um pouco dizendo impulsos em direção ao semelhante, ao que reforça a permanência do ser, e impulsos para o diferente, que formam a impermanência, que indicam a impermanência do ser. Faz assim que a gente revisou um pouco da última gravação. Aqui, no além do princípio do prazer, Freud vai dizer, tem os impulsos que levam para a conservação e tem os impulsos que levam para a conservação da espécie. Então ele vai opor a conservação do indivíduo à conservação da espécie. Assim ele mantém uma ideia de que há alguma coisa meio uma metáfora biológica no ar, mas não nos confundamos. O essencial aqui não é a sobrevivência da espécie, o essencial é que é preciso buscar o diferente para compor alguma coisa, para que a vida ande, para que qualquer coisa se faça, é preciso se desfazer. Para se desfazer é preciso sair do mesmo e ir em direção ao diferente. É uma outra maneira de fazer a diferença entre o indivíduo e a espécie. As duas são maneiras, me parece que é o mesmo e o diferente ajuda na clínica bastante. De qualquer maneira, do ponto de vista do indivíduo, a direcionamento para o outro, para o héteros, para o estranho, e levado ao final, leva à morte. Mas também a permanência no mesmo só leva à morte. Para dar essa ideia, então, de um direcionamento para a espécie, Freud fala da pulsão de morte, ou do impulso mortífero. E leva também, além da metáfora da espécie e do indivíduo, ele traz também a ideia do retorno ao inanimado. Tudo isso no além do princípio do prazer. Retorno do inanimado, isso confunde demais, já falamos sobre isso, porque fica parecendo que o que a gente quer é ir para estado pedra.
Não deixa de ser. Se você vai em direção diferente e sai do que você é você mesmo, uma espécie de equilíbrio vital que contém um certo número de impulsos que se realizam na perpetuação de si mesmo, se você vai só em direção diferente, você vai acabar na morte e no estado pedra. Mas não é a ideia de buscar a paz. O retorno ao inanimado da pulsão de morte não vai no sentido de encontrar a paz. O retorno ao inanimado vai no sentido do diferente, da confusão, do excesso, que, é claro, em longo prazo, você volta para um estado de destruição de fim. Mas essa metáfora do retorno ao inanimado atrapalhou demais. As metáforas de Freud são, muitas vezes, contraditórias. Então, proponho que a gente fique com a ideia do indivíduo-espécie, conservação de si e ruptura com relação a si mesmo, que tem toda uma história no ensino do Freud, né? Primeiro, na obra do Freud. Primeiro ele pensou a fome e o amor, como ele vai começar a retomar aqui nessa parte 6. Ele diz, primeiro pensei na fome e no amor de Schiller, que movem o mundo. A fome, conservação, e o amor, diferença. Então ele foi propor a primeira divisão dele dos instintos. Depois ele retoma o tema do narcisismo e viu como a própria fome poderia ser um impulso libidinal de amor. E a conservação de si podia ser um impulso libidinal erotizado. Então aí começou a pensar a possibilidade, como ele retoma um pouco adiante, de que a libido fosse a energia dos dois tipos de instinto, de pulsão, desculpe, seriam energias, seria a mesma energia. Uma quando é voltado para o diferente, uma quando é voltado para o mesmo. De qualquer maneira, sempre um pouco erotizado, sexual. Aí foi a discussão dele com o Jung, que ele retoma nessa parte também. Não é possível que seja apenas uma só motor, porque ele precisa opor essas duas forças. Lembrando que as duas forças não são em si forças diferentes, são os efeitos da pulsão. Pulsões direcionadas a objetos que levam à conservação, quando exercidas, têm um efeito na vida, uma presença na vida de cada um, muito diferentes das pulsões que se exercem em direção a objetos de ruptura, de dessemelhança, ou então, de outra maneira, objetos da espécie. O objeto da espécie é o diferente. É acasalamento com o que é diferente para a produção do novo, usando a metáfora do Weissmann. De qualquer maneira, na nossa montagem, pulsões para o diferente e pulsões para o mesmo não são em si coisas diferentes. São a montagem de cada um desses impulsos é que vai produzir essa impressão, sentimento, que realmente são coisas muito diferentes. E Freud não quer abrir mão dessa diferença. É o que ele diz aqui. Visto que os impulsos do eu também eram libidinais, isso poderia ser uma coisa só, como propõe Jung. Aí o que ele vai dizer? Dei o passo seguinte, em além do princípio do prazer, quando me dei conta pela primeira vez da compulsão à repetição e do caráter conservador da vida impulsional. Agora, conservador de si mesmo, ou conservador de uma volta para a espécie, conservador da espécie. Esse conservador vai dar sempre, as palavras de Freud vão dar sempre essa dificuldade. Vamos voltar com a nossa divisão. As expressões de Eros, que eram muito ruidosas, levam à conservação de si. As impulsos no sentido de Thanatos, como ele vai trazer logo a seguir, nessa parte 6, esse de Thanatos, que leva a um impulso de morte, como nós vamos traduzir, como o Renato Zwick vai traduzir, trabalha para dissolução de si, mas perpetuação da espécie. Esse é o jogo que ele faz, tá? E ele vai seguir, então, nessa retomada e recapitulação, um pouco depois, já no mal-estar, sobre o além do princípio do prazer. Por isso essa passagem é muito interessante, por isso a gente está lendo, para não ter que ir no vai e vem do além do princípio do prazer, de 1920, e ficar nessa arrumação que ele vai, em direção a uma discussão mais do social, que é da felicidade, da cultura, que é desse texto. Então, continuamos. Eu vou reler, aí ele começa. A hipótese de um impulso de morte ou de destruição encontrou resistência mesmo nos círculos analíticos. Isso é o fato. Ninguém quer saber, ninguém pode acreditar que a gente busque a dissolução ou busque a ruptura com relação a si mesmo. Aí ele retoma sobre o sadismo, o masoquismo, fala sobre o diabo e já mostra como
isso sempre vai estar retomado um pouco pelo tema da moralidade. Como se esses impulsos que levam à morte, ou esses impulsos que levam à ruptura, desculpa, porque os dois impulsos, lembrem, sozinhos, levam à morte. Mas os que levam, um que leva à ruptura, a busca pelo pior do homem, isso ninguém engole. Como ele diz que os próprios círculos psicanalíticos resistiram. É difícil mesmo. É difícil. Mas ele vai seguir. Ele vai seguir, sobretudo, essa parte que eu queria marcar. O que eu quero marcar é que Freud vai deixar claro que esse impulso não é uma coisa que se faz para a vida. Os impulsos que vão em direção à ruptura não são apenas um desvio do impulso original que é em relação à vida. São dois. Ele quer realmente manter essa distinção. Na prática é muito importante pensar que tem forças que movem para o pior e que um tanto do aparato psíquico da pessoa vive em direção ao pior, buscando o pior e querendo o pior. E um outro tanto que é uma espécie de apaziguamento. Ele não pode abrir mão dessa tensão entre dois tipos de pulsões ou de impulsos, como nessa tradução. Não dá. Então, ele vai dizer assim: para tudo que segue, portanto, assumo o ponto de vista de que a inclinação agressiva do humano é uma disposição de impulsos original, independente. E volto a afirmar que a cultura encontra nessa inclinação o seu mais poderoso empecilho. Então, tem algo no homem que resiste à ideia de viver em coletividade, que necessariamente precisa se conservar, se manter igual a si mesmo. Tem algo no homem que vai contra a conservação do mesmo, que a gente chamaria em geral de felicidade, né? De paz. Tem algo no homem que vai contra a paz, que quer romper a paz. Ele assume isso da observação clínica dele e faz como ele costuma fazer, impressionante que faz o Freud. Em vez de corrigir ou tentar ler os seus dados, o que ele experimenta na clínica a partir dos seus preconceitos, ele pega o que está acontecendo na clínica e diz: isso vai ser a base da minha conceituação. E na clínica ele via algo assim, uma independência, como ele diz, da inclinação agressiva. Terceiro ponto que eu queria marcar é que o agressivo não é agressivo em si. Como ele diz que é preciso, primeiro, que esse impulso de morte ele se passe a impulso destrutivo. É preciso, primeiro, um impulso que ele chama agressivo ou de ruptura, a partir daí ele pode se tornar, ou destrutivo, desculpa, a partir de uma passagem por algum tipo de objeto do mundo, ele pode se tornar um impulso agressivo. Então, a pulsão de destruição, impulsos de destruição, não são impulsos de agressão necessariamente. Assim ele conclui a parte 6. E é essa que nós vamos comentar e discutir nessa quinta-feira, tá bom?